Boa noite. O Gerando Conteúdo está começando. Hoje a gente vai falar sobre câncer de tireoide, que é o quinto tumor maligno mais frequente quando a gente fala nas mulheres, por exemplo. Então é um assunto bem importante. A gente precisa entender um pouquinho e principalmente identificar quais são os sintomas que podem ser relacionados ao câncer, né? Fique à vontade, mandem seus questionamentos. O Dr. Ackley sempre é disposto a responder. Tem uma página bem legal com bastante conteúdo. Então, fiquem à vontade. Vamos aguardar ele entrar, que a gente pode começar a bater esse papo com ele. Vocês também podem encaminhar a live para as pessoas que vocês acreditam que possam se interessar por esse assunto. E depois, quando a live ficar salva aqui no GTV, a gente também pode compartilhar o conteúdo aqui do Gerando Conteúdo. Guardar um pouquinho. O doutor entrou agora. Aqui uns instantinhos. Conectar. Conectando. Oi. Olá, tudo bem? Tudo contigo? Tudo jóia. E aí? Boa noite para quem tá aí, né? O pessoal que tá chegando. Começo de Boa live noite. sempre tem que dar uma esquentada, né? Sempre tem que dar uma aquecida. Tem que dar uma animada, pedir para o pessoal seguir ou a compartilhar. Não, Doutor, tem que muito ser. obrigada pela presença. Ó, Pra gente conversar um minha pouquinho. tia acabou de entrar aí. Isso é um milagre, ó. Tia Lourdes acabou de entrar. Quando entra a família e quando entra a esposa, né, o marido, a gente fica contente, que eles estão sempre dando ibope, deixam um comentário, a gente consegue animar um pouquinho a live. Não, beijão. A tia faz tempo que eu não vejo. Beijão para ela. Doutor, obrigada, tá, por ter topado, tá aqui com a gente, conversando um pouquinho. Eu que agradeço. Doutor, eu acho que eu tô com um delay aqui da... tava com um delayzinho. Eu acho... Querendo me ajudar. Não, vamos fazendo, aí qualquer coisa se travar ou ficar realmente difícil de entender, aí eu né, acabo parando um pouquinho e comento. Tá, eu não te ouvi, travou. Deu? Agora deu. Não, eu disse que se travar um pouquinho no meio da live, aí eu paro, te comento e a gente recomeça, se não ficar, né, se for difícil a gente entender. Tá bom? Essa é a graça de fazer ao vivo, né? As coisas não saírem perfeitas. Né? Tô acostumada já, doutor. Bom, ótimo. Vou começar te apresentando, então, doutor Ackley Viana, cirurgião de cabeça e pescoço aqui de Florianópolis. Isso. Doutor, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de tireoide. O que é a tireoide? Bom, tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço, na parte de baixo do pescoço. Ela tem um formatinho de uma borboleta, tá? E ela produz um hormônio, que é o T4, a tiroxina, né? Que regula o metabolismo do organismo. Acho que você já teve até, acho que foi a Karina, uma endócrina, que falou sobre isso, né? Explicou um pouco sobre isso. Então, produz um hormônio que é fundamental, regula tudo, né? Se faltar, a gente começa a ficar down. Se tiver em excesso, começa a subir, a alucinar. Então, ele regula esse metabolismo do organismo para mais e para menos. Então, praticamente todas as funções do organismo são reguladas pela tireoide. E a tireoide é uma glândula endócrina, ou seja, ela produz um hormônio, né? Então, é um órgão, como o fígado, como o pulmão, como o rim, né? E como qualquer órgão, ela pode estar suscetível ao surgimento de alterações, de mutações, de nódulos, de câncer, né? Então, é muito variável o que pode acontecer, né? É diferente, até é legal a gente já abrir o primeiro ponto, né? O que é a alteração do hormônio que a tireoide produz, da alteração do nódulo, do câncer de tireoide. São coisas completamente distintas, né? Você pode ter uma alteração de hormônio e não ter nódulo de tireoide. Você pode ter um nódulo de tireoide e não ter a alteração do hormônio. Você pode ter as duas coisas juntas, tá? Então, você não necessariamente elas estão conectadas, né? Tem alguns pacientes que se preocupam, se eu tiver tireoidite de Hashimoto, que é o que causa a diminuição dos hormônios, eu tenho mais risco de ter câncer. Sim, tem uma inflamação crônica, tem mais risco. Mas não necessariamente as duas coisas andam juntas, né? Então não é porque você tem alteração de hormônio que você vai ter câncer de tireoide. E não é que você tem câncer de tireoide que você vai ter alteração de hormônio. E essa é uma pergunta bem comum de consultório. As pessoas falam assim, tá, mas como é que eu tenho um nódulo de tireoide? Descobriu ali. Você chega lá,
mulher nos 35, 40 anos, vida normal, idade reprodutiva, família, casado ou querendo casar, trabalhando ou não trabalhando, né, independente, mais nessa faixa etária, e de repente, por algum exame qualquer, descobre um nódulo na tireoide. E aí a primeira pergunta que ela fala, mas ano passado eu fiz o exame de sangue e estava normal. Ou mês passado eu fiz o exame de sangue e estava normal. Então já cai esse primeiro mito. Não quer dizer que porque o teu exame de sangue está normal que você pode ter nódulo. Não é porque você vai ter nódulo que o teu exame de sangue vai ter que estar alterado. Será? Doutor, no começo aqui da live eu até comentei que a gente vai falar um pouquinho do câncer da tireoide, que é o quinto tumor maligno mais frequente nas mulheres. Então, é um câncer que realmente existe e é grande a incidência, principalmente nas mulheres. Como é que a gente pode identificar os sintomas para começar a perceber que, opa, tem alguma coisa que não está legal? Uhum. É legal primeiro explicar assim, ó, é o quinto mais frequente em mulheres, só que assim, os de mamas eles são um número infinitamente maiores, né? Uhum. É mais do que o dobro, eu não lembro os números de cabeça. Mas realmente está ali nos top 10, né? Está ali nas doenças comuns. O câncer. O nódulo, que é o que pode ser câncer ou não, que é um passo antes, é muito mais comum. Alguns trabalhos chegam a falar em 50%. Metade das mulheres tem nódulo de tireoide. Então, o câncer não é tão frequente quanto o nódulo da tireoide. Essa é uma grande diferença. E isso explica o porquê que nas mulheres é um câncer tão frequente. Porque o nódulo acontece muito mais frequentemente em mulheres do que nos homens. Homens está ali em torno de 10 a 15% dos homens, né? Ou seja, 1 em cada 10 homens tem nódulo, 5 em cada 10 mulheres tem nódulo. Então é uma diferença muito grande. E aí é lógico, ele vai ser muito mais. O câncer também vai ser muito mais frequente. Apesar de que, assim, percentualmente, o índice, a quantidade de câncer percentual nas mulheres e nos homens é parecida, em torno de 5 a 10%. Então, daquelas 100 pessoas com nódulo, 5 a 10 vão ser malignos. Só que se eu tenho muito mais mulheres com nódulo, eu vou ter muito mais mulheres com câncer também, né? Mas percentualmente eles são similares, né? Então, Perfeito. esse já é um dos primeiros motivos. A segunda coisa que é interessante, é o quinto mais frequente. Só que você não pode comparar a agressividade do câncer de mama com a agressividade do câncer de tireoide. Câncer de tireoide é um câncer de evolução mais lenta, ele evolui mais devagar, né? Ele cresce mais devagar, ele dá metástase com mais tempo entre o início da doença e a metástase. Então, a gente costuma ter muito tempo de evolução da doença. Consequentemente, a gente consegue pegar doenças em estágios mais iniciais. Consequentemente, a gente consegue ter índices de sucesso, de cura, de tratamento melhores do que nos outros que são mais rápidos, né? Que às vezes quando tu descobriu um nódulo, ele já deu metástase e você já diminui a chance de um tratamento ter sucesso. Então, ele é uma doença de evolução mais lenta e, consequentemente, o tratamento melhora bastante. Tá? Agora, voltando à sua pergunta, deu uma fugida grande ali Não, deu só uma para a aula gente. para nós. Não. Voltando à sua pergunta, como saber se eu tenho câncer de tireoide? Né? Acho que um passo antes, como saber se eu tenho nódulo de tireoide? Né? Porque se eu tenho nódulo, eu posso ter câncer ou não. Né? Não tem indicação, por conta dessa baixa agressividade e por conta de você ter nódulo em boa parte das mulheres, não tem indicação de fazer rastreio, como se tem indicação de fazer rastreio para mama e para alguns outros tipos de câncer. Tá? Câncer de intestino, né, com colonoscopia, o câncer de colo de útero, que as mulheres vão ao ginecologista todo ano. Então, esses têm indicação de rastreio, que a gente chama, ou seja, procurar, tá? Procurar a doença. Câncer de tireoide, não existe uma indicação oficial de rastreio, de sair procurando. Por quê? Se eu for fazer ultrassom em todas as mulheres, eu vou achar metade delas com nódulo. Então, eu vou acabar tratando muita gente que não precisaria ser tratado, muitas vezes, né? O que a gente indica? Sinais de alerta. Tá? Primeiro, encontrou um nódulo no pescoço. Foi na frente do espelho, foi, né, se maquiar, encontrou um nódulo aqui. Uma coisa que é bem comum, que a gente vê muito, já ouvi essa história assim, mas perdi a conta.
Saiu com as amigas, bateram uma foto e alguém falou assim, nossa, o que é isso aqui no teu pescoço que está diferente? Numa foto batida. E a pessoa não percebeu. Né? Percebe um terceiro percebe numa foto. Né? Por quê? Porque a gente está se olhando todo dia no espelho e às vezes o negócio que cresce devagarinho todo dia, nosso cérebro vai botando na conta da normalidade. Né? E às vezes esses nódulos que são perceptíveis são os nódulos grandes, não são os nódulos pequenos. Tá? Os nódulos pequenos, eles normalmente são descobertos por acaso. Você vai fazer um exame por outro motivo, né? Uma ressonância de coluna, um ultrassom do pescoço por uma outra queixa. Seu médico, por algum motivo, pediu um exame de ultrassom e encontrou um nódulo da tireoide. Né? Isso é um caso que acontece. Então, não teria indicação de rastreio. Porém, acontece de você, em alguma situação, encontrar. A gente acaba prestando mais atenção naqueles que têm alguma história familiar, né? Tipo assim, eu, por exemplo, eu tenho nódulo de tireoide. Eu sou um cara que tem um nódulo de tireoide, estou dentro desses 10% dos homens. Minha mãe teve câncer de tireoide. Então, eu já sou um cara que eu tenho que ficar um pouquinho mais ligado. A chance é maior? Foi uma pergunta até que botaram ali na caixinha de pergunta que eu coloquei, né? É hereditário? 25% tem uma tendência familiar, tem uma história familiar, mas não, 75% é o acaso. Então, nenhuma história na família aconteceu, né? Mas 25% vão ter uma história familiar. Então, esses que acabam tendo uma história familiar acabam se cuidando um pouco mais, prestando mais atenção, acabam fazendo um exame de vez em quando. A indicação de fazer um ultrassom é quando você descobre uma alteração de hormônio. E aí a gente para mais, digamos assim, para diagnóstico e também para poder ver se naquele momento ali você já não encontra o nódulo. Então, você faz o exame de sangue, deu alterado, vai lá no seu médico, ele vai solicitar um ultrassom da tireoide. Né? Esse seria assim, você percebeu, você viu o nódulo, foi numa consulta, o seu médico palpou o nódulo, ou você tem uma alteração de exame de sangue, e essa seria a indicação formal de fazer um ultrassom da tireoide. Aqueles casos de história familiar, ou exames por outras causas que encontrou, a gente entraria como uma indicação secundária. O restante não tem indicação de ficar fazendo todo ano, de procurar, disso tudo, tá? Porque senão a gente vai Tá. encontrar muito nódulo de tireoide, muito nódulo que depois nós vamos comentar, que não precisa ser tratado. Ia te questionar isso. Todos Uhum. os nódulos precisam de cirurgia, a gente tem que retirar ou não? A gente pode conviver sem nenhum problema. Não. Isso é uma dúvida comum, tá? Assim, bem comum. E eu vou te falar que não é uma dúvida comum só de paciente, não, tá? Isso é uma dúvida comum de profissional não especialista, né? Profissional médico geral, médico generalista, ou às vezes de outra especialidade que não está habituado, não vê aquilo no dia a dia, né? 90% vão ser benignos, 90 a 95% não vão ser câncer, vão ser Bom, benignos. Então, são mutações que produziram uma região que teve algumas células que começaram a crescer, mas o que diferencia ela das malignas? A maligna ela pode espalhar. Ela pode sair da tireoide, parar numa íngua, num linfonodo, pode parar num outro órgão, no pulmão. As benignas vão ficar ali e nunca vão sair dali. Tá? Isso é o que diferencia elas. Então, não necessariamente um nódulo benigno precisa ser operado, né? Precisa ser retirado. A gente vai retirar ele quando? Quando ele começa a crescer demais e incomodar. Tá? E esse incomodado aí é muito subjetivo. Né? Você começa a ter um pouco de dificuldade para engolir, pode ter respiratório. Às vezes, se você tiver um nódulo na porção mais central da tireoide de 3 centímetros, você vai ficar com um ovo aqui na frente, né? Então, esteticamente, é uma coisa que pode te incomodar. Então, ele não teria necessidade de ser retirado porque ele não é maligno, mas ele está te incomodando esteticamente, está feio. Então, acaba tendo essas indicações não restritas, assim, né? tá. Os nódulos aí é que entra. Os nódulos malignos vão ser retirados. Existe uma corrente que fala que nem todos precisam, mas isso é discussão de congresso e não há Longa. consenso absoluto. Tá? Tá. Na minha opinião, essa indicação ela ajuda bastante a gente poder acalmar o paciente até um tratamento. Tipo assim, você esperar um mês e meio para fazer sua cirurgia, não tem problema, mesmo sabendo que é câncer, a doença cresce devagar, né? Mas entre tratar, não tratar, só acompanhar, acho que não vale a pena a gente entrar nessa discussão, mas é bom saber que existem alguns profissionais que acompanham, e eu não estou falando de profissional lá
da cidadezinha, do hospitalzinho, não, eu estou falando Memorial Hospital de Nova York, hospitais, centros de referência mundial, tá? Discussão de Tá, congresso. Basicamente, maligno você trata, você opera, tá? Só que o que acontece? A maioria não tem esse diagnóstico assim, benigno ou maligno. A maioria fica numa classificação suspeita. Então, que são, a gente faz. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Né? O ultrassom, ele não faz diagnóstico. Ele diz para mim se eu preciso fazer a biópsia ou não. Então, eu faço um ultrassom em você, encontro um nódulo de tireoide, pelas características desse nódulo, eu vou te dizer, olha, esse nódulo precisa ser puncionado agora, ou ele pode ser acompanhado. Tem isso também. Não é que encontrou nódulo, tem que fazer biópsia. Você vai ver conforme o tamanho, as características. E existe hoje uma classificação, que chama TIRADS, onde eu posso, eu sei que para aquela classificação, aquele número que ele ganhou, ele tem que ter tantos centímetros para ser funcionado. Né? Ou, se ele sobe um número, ele vai diminuir o tamanho que ele tem que ser funcionado. Então, às vezes, aparece paciente com nódulozinhos pequenos, 0,2, 0,3, a gente fala, ó, esse aqui não precisa funcionar, você só vai acompanhar. Isso não é da cabeça do profissional, isso é porque tem anos e anos e número de pacientes estudados no mundo afora que diz que é seguro fazer aquilo ali, né? Dá para fazer, né? E aí, confiança, né, doutor, no claro, profissional, no especialista que está ali. A gente não, tem que aprender a ter um pouco também de, né, essa confiança tem que ter. claro. Imagina, tireoide é operada há mais de 100 anos. A primeira Nossa. cirurgia de tireoide. Então, assim, tudo isso foi estudado durante todo esse período, né? E é claro, as verdades elas não são absolutas. De tempo em tempo as coisas mudam. O que eu posso estar te falando hoje, se alguém ver isso gravado daqui 10 anos, vai dizer, olha que maluco falando um negócio desse ali. Né? Hoje a gente não opera mais nenhum, acompanha todos, faz um teste genético e vê que não precisa operar. Então, o que é verdade hoje talvez não vai ser daqui 10 anos, né? Mas hoje a gente tem essa verdade que nem todo nódulo precisa ser funcionado. Ganhou o tamanho, tem que fazer a biópsia. Indicou, o ultrassom mostrou, ó, esse nódulo precisa de biópsia. Essa biópsia é feita por punção, por agulha, tá? Então pega o ultrassom, acha o nódulo, coloca uma agulhinha fininha, como se fosse uma injeção lá, tira um pouco de material, manda analisar no patologista. Esse Tá. patologista dá uma classificação também. Então, tu vê, a gente tem a classificação de ultrassom para dizer se tem que funcionar ou não, uma classificação de punção para dizer se tem que operar ou não. Essa classificação pode ser o benigno, que a gente falou, que só vai tratar se crescer, o maligno, que a gente vai tratar, e a maioria cai na classificação intermediária suspeita. É onde a Tá. gente muitas vezes tem as cirurgias de nódulos que não são câncer. Né? E essa cirurgia é minimamente invasiva, doutor? Ou tem um corte, exige um pouquinho mais de Isso. preparo e pós? Um passo antes da cirurgia. A gente não Tá, tinha opção. Esses nódulos suspeitos iam todos para cirurgia. Tá? tá. Hoje, já há alguns anos, criou-se os testes moleculares. Então, a gente consegue fazer um teste, analisar o DNA do nódulo e dizer se ele é maligno ou é benigno, melhorar esse resultado. Tá? Esse teste ainda não está disponível pelos convênios, já tem disponível no Brasil, o preço já caiu absurdamente. A gente Bom. consegue fazer aqui em Florianópolis, né? E é uma coisa que provavelmente nos próximos anos vai mudar bastante o jeito de se tratar a tireoide. Tá? Indicamos cirurgia, o nódulo tem que ser operado. Tá? A gente tem basicamente duas técnicas, dois jeitos de operar. E um terceiro para nódulos benignos. Então vamos começar pelo a cirurgia, que é o que a gente mais faz. Tradicional, cortezinho pequeno aqui no pescoço, aberto, tá? Onde você pode tirar metade da tireoide de um lado, normalmente para doenças benignas ou nódulos malignos muito pequenos, ou a tireoide toda, os dois lados. Tirei uma parte, esse paciente talvez não precise tomar hormônio, talvez, tá? 70% não precisa. Tá? Tirei a tireoide toda, essa tireoide não produz mais hormônio, vou ter que repor esse hormônio com um comprimidinho todo dia. Tá? Então, essa Tá. é a cirurgia. A gente tem hoje a cirurgia por vídeo, que é chamam de toétiva. O que é toétiva? Transvestibular, dentro do lábio. Então, é usado o aparelho da vídeo, igual a cirurgia de abdômen, né? As pinças, os caninhos da vídeo, a câmera da vídeo. E essa cirurgia é feita toda por dentro do lábio, entre o dente e o lábio. Tá? Nossa. Então, a gente faz o acesso por aqui, coloca os caninhos da vídeo
e embaixo da pele faz toda a cirurgia da tireoide e retira ela por dentro do lábio. Então, sem corte no pescoço. Tá? Você vai perguntar, mas então é melhor? Uh, Talvez. A gente tem hoje estudos mostrando que é igual, mas Ah, esteticamente melhor. A gente ainda não tem nenhum trabalho com número suficiente para dizer que é melhor. Parece que é melhor, pelo quem opera, quem faz, tem a impressão que as complicações são menores, mas não tem nenhum trabalho para a gente poder dizer, ó, é melhor. Né? evidenciar. Mas, assim, se é igual e tem o ganho estético, já é um ganho, né? Já é Um ganho. uma evolução, né? Eu vi que tinha uma Eu, pergunta aqui. isso, da Bia botou, tenho nódulos de Hashimoto. Durante o ultrassom, o radiologista disse que não devo me preocupar, porque eles regridem. É verdade? É verdade, é verdade. Não, não todos, tá? Na verdade, o que acontece? Hashimoto é uma inflamação da tireoide, que é a que causa muitas vezes o hipotireoidismo. Então, você pode ter Hashimoto sem hipotireoidismo, tá? Uh, e ela cria áreas de inflamação. Então, ao ultrassom, às vezes ele está olhando ali, parece um nódulo. Só que, na verdade, aquilo é uma área de inflamação mais intensa, que a gente chama de pseudonódulo. E aí, se você fizer o ultrassom 6 meses, um ano depois, aquela área desaparece, ou regride de tamanho, ou aumenta de tamanho, ou aparece em outro lugar, entendeu? Porque não é um nódulo de verdade, não é uma mutação da célula que começou a crescer. É uma área de inflamação, diminui a inflamação, diminui o tamanho, o nódulo, ou desaparece o nódulo. É bem comum isso no Hashimoto, tá? Isso é uma das coisas que confunde bastante. A gente fala, nódulos pequenos, faz o ultrassom, vê aquele nódulozinho, tem Hashimoto, funciona, vem uma célula meio alterada, o patologista classifica como suspeito, vai para a cirurgia, não era nódulo. Por isso que se espera um pouco isso crescer muitas vezes, porque o nódulo de verdade vai crescer, o Hashimoto, a área do pseudonódulo, vai regredir. Né? Regredir. Então, Doutor Acley, o que a gente pode fazer, então, como réis mortais, para que a gente possa evitar, então, aparecer os nódulos? Tem alguma coisa que a gente possa fazer ou não, doutor? olha, se tu me perguntasse isso há um ano atrás, eu ia te dizer não. Mas, assim, Não. hoje tem surgido algumas teorias, tá? Algumas, assim, bem fortes. Acaba que quem atua mais nisso é o endocrinologista, mas algumas teorias que existem de agrotóxicos, alguns agrotóxicos envolvidos na transformação, na formação dos nódulos, alguma substância que a gente chama de disruptor endocrinológico, são substâncias que são usadas pela indústria em geral e que elas têm uma capacidade não de fazer uma mutação, mas de alterar a maneira com que as proteínas são escritas, né? Assim, o teu DNA está lá guardado o código, né? Só que a tua célula vai lá, pega aquele código e transforma numa proteína. Então, esses disruptores alterariam esse processo de impressão, diria assim, né? Para ficar mais fácil de entender. Algumas substâncias que estão até no nosso dia a dia, nos eletrônicos, nas coisas que a gente usa, né? É bem comum isso. Aí tu vou te perguntar, como é que faz para não ter contato com isso? Como é que tu faz para te livrar do agrotóxico? Como? Hoje em dia, é uma das explicações de por que tem tanto em mulheres, estrogênio, o pessoal está falando da ação do estrogênio lá na tireoide. Como é que tu faz para evitar isso? Né? Intestino, algumas alterações intestinais, algumas má absorção intestinal, deficiência de micronutrientes, colonização bacteriana intestinal alterada, né? Isso a gente talvez consiga mudar. Né? E aí entram as causas comuns para qualquer câncer: obesidade, né? Sedentarismo, falta de exercício físico, estresse, que são coisas que baixa ingesta de frutas e verduras, né, de antioxidantes naturais, que são coisas que vale para qualquer um. Então, vale para a tireoide também. Né? Tá. Como se proteger é um hábito de vida mais saudável. Se tem história familiar, está no DNA, não tem o que fazer. Vai ter que só se cuidar para tentar um diagnóstico precoce. Né? Precoce. E um Perfeito. fator que a gente sabe, assim, ó, garantido, né? Tipo assim, o que realmente causa, estudado há muitos anos, radiação. Tá? Olha. Então, isso foi lá das usinas nucleares, lá de Chernobyl, que se viu, um acidente nuclear, viu que houve um aumento nos casos de câncer de tireoide na região exposta à radiação, e aí, a partir dali, isso se repetiu.
Acho que até, eu não sei, Chernobyl acho que confirmou, teve um aumento nas bombas atômicas ali de Hiroshima e Nagasaki. Chernobyl se confirmou e depois em todos os acidentes nucleares. E a gente vê isso nos pacientes submetidos à radioterapia. Mulheres que vão fazer radioterapia para câncer de mama, né? Ela já tem alguns fatores. Ela é mulher, o câncer de mama tem uma relação próxima com o de tireoide, tem um aumento de risco, né? De uma mulher que teve câncer de mama ter um câncer de tireoide, e aí ela ainda faz uma radiação na região da mama, que pega um pouco da tireoide, e isso aumenta. Os pacientes que fazem radioterapia do pescoço por outros tumores que a gente trata, de língua, de boca, de garganta, têm maior chance de desenvolver um câncer de tireoide. Então, a exposição à radiação, talvez, assim, nós, réis mortais, quem trabalha muito com raio-x, né? O pessoal da odontologia que faz muito raio-x, veterinária, quem trabalha diretamente, né, nos setores de raio-x, com máquinas que emitem radiação. Por isso que o pessoal, não sei, que talvez as pessoas não tenham notado, mas eu vejo, usam um colete de chumbo, existe um protetor no pescoço de chumbo que a maioria não usa. Mas ele é para proteger a tireoide. Ele existe. Ele existe, mas as pessoas não usam. Bom, doutor Acley, eu quero te agradecer. Eu acho que a gente aprendeu um pouquinho mais. Aprendeu também a identificar que se tem alguma coisinha que está diferente, é importante procurar o especialista. O profissional capacitado realmente para dar um diagnóstico, para identificar se é um câncer, se é um nódulo, né? Se isso pode ser maligno ou benigno. E a questão da alimentação saudável que tu falou, tu tens um desafio muito legal de 150 horas, né? 150 minutos por semana. Por minuto por semana. 150 e agora minutos. tá 320, aumentou, vai ser uma loucura. Deixa eu abrir o parênteses. Eu vou usar 2 minutos aí do tempo. Na verdade, assim, eu brinco que esse desafio é para mim, porque assim, eu sou um cara que não fazia exercício. Há uns 2 anos eu me obriguei. Eu sou um cara com uma extrema dificuldade de manter o peso, realmente acima do peso. Já fui muito obeso, hoje já diminui bem. E aí, eu há uns 2 anos fazendo exercício. E aí, nessa história de fazer live, de conversar, de produzir conteúdo de qualidade, que é o que você faz bem aí, inspiração também, você, a gente falando, exercício, e repetindo, exercício físico, 150 minutos por semana, que é o que a OMS recomendava. Falei, tá, mas peraí, médico, eu sou médico, eu tenho um monte de colega médico, a gente fala que é importante fazer exercício, mas ninguém mostra que faz, né? Ninguém vai lá e mostra. E hoje, com rede social, a gente tem tanto influência, tanta coisa aí mostrando. Eu falei, pô, as pessoas confiam no que a gente fala. Eu vou lançar o desafio. Vamos fazer 150 minutos de exercício por semana e vamos botar foto e mostrar que está fazendo. E aí uma galera começou a gostar, engajar e fazer. E aí o pessoal se empolgando. E o legal é que assim, as pessoas falam, os amigos falam, pô, eu voltei a fazer exercício porque eu me empolguei com o pessoal fazendo ali, botando, postando. E eu falo, se tu não postar, não funciona. Aquela brincadeira do CrossFit lá do... Eu não tenho postado, doutor, mas às vezes... Tá errado! Tá errado! Eu vejo alguns médicos, né, algumas doutoras que eu sigo, eu digo, nossa, já tá no desafio, já tem tantos minutos. Eu digo, meu Deus, eu tô atrasada. Eu achei muito legal o desafio, realmente acho que está gerando, principalmente nos seguidores que eu normalmente olho e acompanho os stories, vejo a tua página, e o pessoal tá gostando de fazer, tá realmente colocando como desafio. Eu achei muito legal esse desafio teu. Eu acho que fica para o pessoal também, um desafio para se exercitar, se mexer um pouquinho. Isso. A OMS sacaneou a gente essa semana porque aumentou para 300, né? Mas assim, pois então, quem não faz nada, vamos fazer 150, né? Já tá de bom vamos tamanho, né? OMS, por favor. Sair do 0 para o 300? Não, eu acho que é muito... Vamos ficar no 150 inicial, vamos começar realmente a incentivar as pessoas que são mais paradas, que precisam, né, ter essa questão dessa alimentação saudável e dos exercícios. Que eu acho que a gente vai conseguir ter mais saúde, mais bem-estar, vai viver melhor, né? Com certeza, com certeza. Doutor Acley, muito obrigada. Obrigada mesmo por esses minutos, te agradeço demais. Eu que agradeço muito, sou fã desse tipo de trabalho. Sempre que a galera me chama, eu vou com prazer e eu não tenho menor cerimônia de dizer que eu sou fã de quem gera conteúdo em saúde para as pessoas, com foco no paciente, foco no cidadão e conteúdo de qualidade. Sou completamente fã disso, sensacional. Acho que a gente tem que ter mais disso aí, né? Mais de conteúdo de qualidade. Parabéns aí pela tua disposição, pela tua
vontade em fazer isso aí e tá muito legal, muito bacana. Obrigada, doutor. Acho que a gente incentiva a gente a seguir forte. Com certeza. Obrigadão, tá? Um super beijo, bom Valeu. descanso. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.